Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. A lei que amplia o Simples Nacional foi sancionada hoje pela presidente Dilma Rousseff. Agora, profissionais liberais como advogados, médicos e arquitetos vão poder aderir ao regime tributário simplificado. A cerimônia foi no Palácio do Planalto. Contou com a presença dos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Com a sanção da presidente Dilma Rousseff, passam a valer as alterações na Lei das Micro e Pequenas Empresas, aprovadas pelo Congresso no mês passado. A nova lei amplia as categorias que podem aderir ao Simples Nacional. No Senado, o líder do governo no Congresso ressaltou a abrangência da nova lei. Se nós formos para o mundo da engenharia, o engenheiro civil, o engenheiro agrônomo, as várias áreas da engenharia, temos algo em torno de 500 mil profissionais liberais. Se você vai para o mundo da medicina, o médico, o cirurgião dentista, o veterinário, o enfermeiro, esse mundo todo também hoje está fora do Simples Nacional. A lei também facilita a abertura e o fechamento de novas empresas por meio do Cadastro Único Nacional. De acordo com o Sebrae, serão beneficiados mais de 450 mil empreendimentos em 142 atividades. As novas alíquotas variam entre 16,93% e 22,45%. Para aderir ao Super Simples, a empresa deve ter um faturamento bruto anual de até R$ 3.600.000. Nesta semana, o plenário do Senado votou uma proposta de emenda à Constituição que vai ter um impacto positivo nas finanças de todos os municípios brasileiros. Ela aumenta o fundo de participação, principal receita da maioria das cidades. Os prefeitos queriam 2%, mas o reajuste obtido representa reforço no caixa dos cerca de 70% dos municípios brasileiros que têm no FPM a principal fonte de recursos. O reajuste de 1% do FPM foi resultado de um acordo com o governo para aprovar a matéria antes das eleições. O aumento vai ser dividido em duas partes, 0,5% no ano que vem e 0,5% no ano seguinte, totalizando 6 bilhões e 800 milhões de reais. A tese de muitos prefeitos é de pegar o que estão oferecendo, que já é alguma coisa significativa, um avanço importante, não é o ideal que se busca, mas é um avanço e é isso que a gente está procurando construir politicamente. É um valor considerável, mas é evidente que há uma centralização na União e qualquer esforço para que as receitas sejam democraticamente distribuídas é muito bom para o país, para a economia. O aumento do fundo de participação dos municípios ainda tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados. E a criação de municípios terá novas regras. Só falta a assinatura presidencial para que vire lei, uma proposta que o Senado negociou com o governo depois de um longo impasse. Em 2013, os parlamentares aprovaram uma proposta que regulamenta a criação de municípios, vetada pela presidente Dilma Rousseff. Ela justificou que a nova lei aumentaria os gastos públicos. Porque aí você tem mais um prefeito, mais uma Câmara Municipal, mais uma estrutura administrativa municipal, então há um temor de que isso eleve muito o gasto público. Sob a ameaça de derrubada do veto, o governo negociou com os parlamentares uma nova proposta para a criação de municípios. Foram elevados os quantitativos de população mínima para se poder criar os novos municípios, o que já restringe um bocado. E também na questão dos estudos de viabilidade. Realmente o projeto vetado ele era um pouco mais genérico na questão dos estudos de viabilidade municipal. Esses estudos técnicos sobre se o município é ou não economicamente viável. A criação de municípios vai depender de estudo de viabilidade feito pelo governo estadual, consulta prévia por meio de plebiscito às populações envolvidas e aprovação nas assembleias legislativas. Também há exigências de tamanho da população da nova cidade. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, no mínimo 6 mil habitantes. No Nordeste, 12 mil. E no Sul e Sudeste, 20 mil habitantes. O projeto ele é moralizador, eu diria que é um marco regulatório para a criação de município, não fica só
ao bel prazer das Assembleias Legislativas. Atualmente, 475 distritos tentam se emancipar. Se todos conseguirem, o Brasil terá 6.045 cidades. Esse assunto será um dos destaques do programa Município Brasil neste sábado, às 8 da noite. O programa será reapresentado no domingo, às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. Os meses em que os pescadores ficam proibidos de trabalhar vão contar para a aposentadoria deles e o tempo de contribuição à Previdência vai diminuir. É o que o Senado aprovou nesta semana. A matéria prevê a aposentadoria especial a pescadores a partir dos 25 anos de contribuição previdenciária. Pelo texto, também fica garantido o salário defeso durante o período em que a pesca fica suspensa para a reprodução das espécies. O Ceará dá um exemplo. O pescador de lagosta para 6 meses. Ora, de cada 15 anos trabalhado, conta 7,5, de 30 conta 15. São 1 milhão de pescadores, homens e mulheres, espalhados na vastidão do nosso território, nos rios, nas represas, nos açudes, no mar. E vai resolver a questão dos pescadores quanto ao direito à sua aposentadoria e o tempo, inclusive, do defeso contar para efeito do cálculo final. A proposta ainda será analisada pela Câmara dos Deputados. Ao todo, em 2 sessões de votação nesta semana, o plenário do Senado aprovou 16 matérias, além de autorizar empréstimos para estados e confirmar indicações para agências reguladoras e órgãos do Executivo e do Judiciário. Há 8 anos entrava em vigor uma lei para proteger as mulheres da violência que ocorre dentro de casa. A Lei Maria da Penha fez aumentar o número de denúncias, mas profissionais que atendem as vítimas acreditam que muitos casos ainda não chegam às autoridades. Hoje, a Procuradoria da Mulher do Senado fez um debate sobre a lei, que é bastante conhecida e muito desrespeitada. Pesquisa do Data Senado mostra que 19% das brasileiras com mais de 16 anos já sofreram algum tipo de agressão. 31% delas continuam a conviver com o agressor, sendo que 14% ainda sofrem algum tipo de violência. Na audiência pública, o representante do Data Senado destacou, no entanto, que 66% das mulheres ouvidas se sentem mais protegidas desde que a lei entrou em vigor. Mesmo que ela não chegue a denunciar, a fazer a denúncia, o fato dela saber que a lei existe aumentou o seu sentido, a sua sensação de segurança. É possível perceber que desde a promulgação da lei até os dias atuais, os nossos números de registro, eles são muito maiores. Eu posso falar até num aumento de mais de 50% desde o início da lei. A diretora do Atendimento Especializado a Famílias no Distrito Federal ressaltou a importância de conscientizar as mulheres vítimas de violência. Há uma naturalização dessa violência. Essa mulher fala, às vezes, como se fosse uma coisa da vida de mulher, de rotina. Então, a gente faz esse trabalho de sensibilizar os profissionais para estarem atentos a isso e trabalharem com essa mulher a percepção de que é uma violência que ela está vivendo, né? A mulher não está vendo a violência porque ela não tem consciência da violência. Culturalmente, aquela mulher nasceu para viver num cabresto. Então, enquanto a gente não quebra esse cabresto, ela não tem consciência que ela tem liberdade. Multa de R$ 805 para quem não assinar a carteira da empregada doméstica. A punição começa a valer 1 ano depois da emenda constitucional que garantiu direitos a milhões de trabalhadores ignorados pela lei. Mas o trabalho do Congresso ainda não terminou. 70% dos empregados domésticos ainda estão na informalidade, segundo o IBGE. São considerados empregados domésticos quem trabalha pelo menos 3 vezes por semana na mesma casa. A chamada PEC das domésticas, promulgada no ano passado, estabeleceu à categoria os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, mas ainda não havia punições. A partir desta quinta-feira, os empregadores serão multados se não garantirem carteira assinada, salário mínimo para quem recebe remuneração variável, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais e hora extra. Há a previsão de uma multa, no caso do descumprimento, que seria de R$ 805,06, né, se o empregador não anota corretamente a carteira de trabalho do seu funcionário. Caso ele seja notificado a comparecer e resolva espontaneamente
assinar a carteira de trabalho desse empregado doméstico desde o início do vínculo empregatício dele e recolher a contribuição INSS respectiva desse período todo, essa multa pode cair e chegar ao valor de R$ 402,53. De acordo com o coordenador do Ministério do Trabalho, o efetivo de auditores do órgão não é grande, o que dificulta a verificação do cumprimento da lei. Somos 2.800 hoje e tem 800 cargos vagos. E há um estudo do IPEA de 2012, se não me engano, que diz que nós teríamos que ter, naquela ocasião, mais 5.300 auditores fiscais do trabalho. Pela Constituição, os fiscais do Ministério do Trabalho não podem entrar nas casas dos patrões, a não ser que sejam convidados. A fiscalização será por meio de denúncias que podem ser feitas pelos empregados ou por terceiros. Eles devem procurar as unidades regionais do Ministério, como superintendências e agências do trabalho. O patrão será notificado e, para não pagar multa, deverá comprovar que a situação do empregado é regular. Além dos direitos que já estão em vigor, outros só serão fiscalizados depois de regulamentação. Direitos de cunho monetário, como FGTS, seguro-desemprego, salário-família, esses ainda estão dependendo da regulamentação, e essa regulamentação está na comissão mista destinada a regulamentar os dispositivos da Constituição Federal. O senador Romero Jucá é o relator da regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. Para entrar em vigor, esses direitos têm que ser aprovados nas duas casas do Congresso. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Boa noite.